No início de 2024, uma enorme sombra de aço começa a sair lentamente do porto de Miami. De perfil, ela chama atenção de imediato e é mais comprida do que a Torre Eiffel se estivesse deitada. Dentro dela viajam quase 10 mil pessoas, mais gente do que a população inteira de algumas ilhas do Caribe. E todas essas pessoas passarão vários dias dentro de uma máquina tão bem escondida que muitos passageiros nem percebem a engenharia trabalhando sob seus pés. Porque atrás dos toboáguas das piscinas, dos restaurantes e dos 20 decks de luxo, existe uma tripulação de 2.350 pessoas mantendo tudo em funcionamento. E esse trabalho vai muito além de servir bebidas ou arrumar camarotes. Eles operam uma verdadeira estrutura industrial flutuante, com geração própria de energia, produção própria de água doce, um hospital pronto para emergências e um sistema de tratamento de águas residuais que pouca gente imaginaria encontrar dentro de um cruzeiro. Este é o Icon of the Seas, cerca de 2 bilhões de dólares, 250.800 toneladas, 365 metros de comprimento e 20 decks de altura. Na prática, é como colocar um prédio gigantesco sobre o mar e fazer esse prédio navegar pelo Caribe. À primeira vista, ele parece apenas um navio de férias cheio de luxo, mas para quem olha pelo lado da engenharia pesada, a parte mais impressionante não está nas piscinas. Está dentro do casco, longe dos olhos dos passageiros. Quase tudo a bordo foi pensado para cumprir mais de uma função, e um dos exemplos mais claros fica bem no coração do navio. Durante décadas, as áreas de passeio dos cruzeiros lembravam um shopping center fechado. Pouca luz, pouca abertura e quase nenhuma conexão real com o oceano do lado de fora. Quando os designers do Icon decidiram abrir esse espaço com paredes de vidro do chão ao teto, surgiu um problema enorme. Exatamente ali, passavam vigas de aço que ajudavam a sustentar os decks superiores. Remover essas vigas colocaria a estrutura em risco. Mantê-las ali destruiria a ideia de criar uma galeria aberta, clara e cheia de luz natural. Era o tipo de problema em que beleza e engenharia pareciam entrar em conflito. Então a solução foi transformar a estrutura em espetáculo. A carga vinda de cima foi redirecionada para uma grande peça de aço polido. E ao redor dela surgiu La Perla, uma escultura de 16 metros de altura. Para quem passa por ali, ela parece apenas uma obra de arte, brilhando no centro do navio. Algo feito para fotos, vídeos e impacto visual. Mas por trás dessa aparência, existe uma função muito mais séria. La Perla ajuda a sustentar 3 decks, e ao mesmo tempo, permite que a luz natural entre em uma área que antes poderia ser fechada e escura. Para o passageiro é decoração. Para a engenharia é estrutura. Uma peça só. 2 funções ao mesmo tempo. Mas La Perla resolve apenas um ponto do navio. O desafio maior está em outro lugar. Como fazer quase 10 mil pessoas circularem, comerem, nadarem, descansarem e se divertirem sem transformar tudo em confusão. Sem planejamento, um navio desse tamanho poderia virar caos rapidamente. Fila no buffet, piscina lotada, corredores cheios, restaurantes pressionados e uma viagem de férias começaria a aparecer uma multidão presa no meio do mar. A solução foi dividir o Icon em 8 bairros, 8 ambientes diferentes dentro do mesmo casco. Cada bairro atrai um tipo de passageiro, e com isso a multidão se espalha naturalmente. Em um navio desse tamanho, organizar pessoas é quase tão importante quanto controlar motores. Em Chill Island, ficam 4 das 7 piscinas e um bar dentro da água. Em Thrill Island, aparecem os toboáguas, o simulador de surf, e uma tirolesa a 47 metros acima do oceano. Surfside foi criado para famílias com crianças pequenas, com brinquedos, áreas com água e lugares para comer sem precisar cruzar metade do navio. Já Hideaway tem uma proposta mais adulta. Piscina suspensa, jacuzzis, música e aquela sensação de estar olhando para a água se misturando com o horizonte. Cada bairro segura uma parte da multidão. Enquanto uma família passa horas em Surfside, outra pessoa pode estar relaxando em Chill Island. Enquanto alguns procuram adrenalina nos toboáguas, outros preferem um canto mais tranquilo. O mesmo navio, mas experiências diferentes, e isso é essencial porque o Icon tem 7 piscinas a bordo. 7 piscinas em uma única embarcação. Para quem está de férias, isso significa lazer. Mas para os engenheiros, cada piscina significa peso. Água se movendo, energia sendo consumida, e mais uma variável no equilíbrio do navio. Depois de espalhar os passageiros, apareceu outra pergunta. O que fazer com os espaços mais altos do navio? Nos decks 16 e 17 o vento pode ser forte.
forte demais para transformar tudo em uma área calma e confortável. Então, em vez de tentar esconder esse problema, os engenheiros usaram esse espaço para algo que combina melhor com altura, movimento e adrenalina. 6 toboáguas. Um deles funciona de um jeito que parece simples, mas cria um impacto enorme. Você entra, fica parado sobre uma plataforma, a contagem começa. 3, 2, e de repente o chão some. O corpo cai por uma abertura que um segundo antes parecia não existir. O que poderia ser uma área difícil de aproveitar virou uma das atrações mais disputadas do navio. E ao puxar muita gente para o alto, esses toboáguas também ajudam a aliviar outras áreas lá embaixo. Piscinas, restaurantes, bares, corredores, tudo fica um pouco menos concentrado. Só que cada detalhe divertido também traz um custo técnico. Paredes de vidro, 7 piscinas, jacuzzis, elevadores, ar-condicionado em 20 decks, mais de 40 cozinhas trabalhando ao mesmo tempo, luzes, fornos, lavanderias, tudo isso consome uma quantidade gigantesca de eletricidade. E diferente de um prédio em terra firme, o Icon não recebe energia de uma rede elétrica da cidade. Ele precisa produzir tudo sozinho. Então a pergunta é inevitável. De onde vem toda essa energia? A resposta está muitos decks abaixo dos toboáguas, escondida dentro do casco, em uma parte do navio que quase nenhum passageiro vê. É ali que o cruzeiro deixa de parecer apenas um hotel de luxo e começa a revelar a cidade industrial que existe por trás das férias no Caribe. Muitos decks abaixo dos toboáguas, em uma área onde quase nenhum passageiro entra, está o verdadeiro coração do navio. Ali ficam 6 motores gigantes, cada um quase do tamanho de uma casa de 2 andares. O aquecimento das piscinas, os elevadores, os fornos, as luzes, o ar-condicionado, as cozinhas funcionando sem parar, tudo depende dessas máquinas. E tudo precisa trabalhar ao mesmo tempo. Só os geradores produzem 46 megawatts. O sistema de propulsão soma outros 84 megawatts. Essa energia seria suficiente para abastecer uma pequena cidade. Só que essa cidade não está parada. Ela avança pelo Mar do Caribe a cerca de 22 nós. 3 desses motores são Wärtsilä de 14 cilindros. Cada um pesa cerca de 245 toneladas. E tem quase 12 metros de comprimento. Os outros 3 motores são menores, mas cada um ainda passa de 200 toneladas. Imagine algo mais pesado que uma baleia azul e mais comprido que um ônibus escolar. Agora coloque 6 máquinas assim no fundo de um navio. Enquanto lá em cima, dezenas de metros acima, os hóspedes escolhem entre sushi massa italiana ou um jantar de luxo. Mas manter motores desse tamanho funcionando não é apenas questão de colocar combustível. É uma engenharia à parte. Eles usam gás natural liquefeito. Esse gás é resfriado a 162 graus Celsius negativos. Depois é comprimido até virar um líquido muito mais denso do que o gás em estado normal. Não é apenas combustível. É uma operação criogênica funcionando dentro de uma cidade cheia de pessoas. 2 tanques criogênicos guardam essa reserva. Cada um pesa 307 toneladas. O isolamento precisa ser extremo. Lá embaixo, o combustível precisa continuar frio em um nível quase impossível. Enquanto lá em cima, o sol do Caribe aquece os decks abertos. E o curioso é que esses tanques não foram fabricados no mesmo lugar onde o navio foi montado. Eles foram construídos em Rostock, na Alemanha. Depois seguiram em barcaças pelo Mar Báltico até o estaleiro na Finlândia. E não foi só isso. Parte do bloco técnico, com motores geradores e tanques de combustível, também foi montada separadamente. Depois, esse bloco foi encaixado dentro do casco, como se alguém colocasse uma gaveta gigante dentro de uma estrutura ainda maior. 2 países, uma usina elétrica, um navio. Esse combustível queima de forma mais limpa que o combustível naval tradicional. E praticamente não emite enxofre. Mas o mais interessante não é apenas o que esses motores queimam, é o que eles deixam para trás. Em muitos navios, o calor do escape simplesmente vai embora. Centenas de graus de energia são jogados fora. No Icon, os engenheiros olharam para esse calor de outro jeito e decidiram aproveitá-lo. Enquanto esse calor esfria, ele continua trabalhando. Ajuda a transformar a água do mar em água potável. Aquece piscinas, ajuda na lavanderia e também participa do aquecimento da água usada nas cozinhas. Uma fonte de calor, várias funções. Sem combustível extra, no mar nenhuma energia pode ser desperdiçada. Mas energia não é o único problema. Existe outra coisa em que quase ninguém pensa quando entra em um cruzeiro: o lixo. Em uma cidade comum, um caminhão de lixo aparece e leva tudo embora.
No meio do oceano não existe caminhão de lixo. Existe engenharia, restos de comida, embalagens e resíduos são enviados para uma câmara fechada. Ali dentro, o material é aquecido sem acesso ao ar, até se decompor e gerar gás combustível. Esse gás volta para a rede elétrica do navio. O nome técnico é pirólise por micro-ondas. Em palavras simples, é quase como um gerador que aproveita lixo. O que sobra depois do processo vira grânulos de carbono e pode ser levado para uso em terra. Até o lixo deixa de ser apenas lixo. Ele também ajuda a gerar parte da energia, motores, calor recuperado, gás criado a partir de resíduos. Tudo isso entra em uma grande rede elétrica. E essa rede precisa ficar equilibrada 24 horas por dia. No fundo do casco, em uma sala sem janelas, está o chefe de máquinas. Ele e sua equipe precisam equilibrar duas necessidades enormes: empurrar o navio para frente e manter a vida a bordo confortável. Dê energia demais para o ar-condicionado e o navio perde eficiência. Exija velocidade demais e os passageiros podem começar a sentir o calor do Caribe. Conforto e avanço. Os dois precisam coexistir, hora após hora, dia após dia. Em terra firme, uma queda de energia pode ser apenas um transtorno. No meio do oceano, ela afeta a navegação, cozinha água, comunicação, segurança e conforto ao mesmo tempo. Por isso, toda essa força precisa ser controlada com precisão. E no fim, ela precisa chegar até a água. É aí que aparece um dos sistemas mais impressionantes do Icon. Este navio não depende de um leme tradicional como os navios antigos. Mesmo assim, 365 metros de aço conseguem manobrar dentro de um porto com uma precisão difícil de acreditar. O segredo está em 3 unidades Azipod. Cada Azipod é um motor elétrico selado dentro de uma cápsula instalada sob a popa. O motor fica conectado diretamente à hélice, sem um eixo gigante atravessando o casco, sem uma transmissão enorme entre o motor e a água. Apenas empuxo. Empuxo direto, cada cápsula entrega cerca de 20 megawatts e pode girar 360 graus. Vire para a esquerda e o navio responde para a esquerda. Vire para trás e o navio reduz velocidade. Some a isso 5 propulsores de manobra na proa, cada um com 4,8 megawatts. E o capitão consegue fazer essa massa gigantesca deslizar de lado em direção ao cais. Para quem olha de fora, parece um movimento lento. Mas na prática, é como fazer um prédio inteiro se mover sobre a água com precisão de poucos metros. Em muitos portos, o Icon precisa de menos ajuda de rebocadores do que navios mais antigos. A tecnologia não nasceu agora, mas o Icon levou essa ideia para uma escala muito maior. 3 cápsulas, 60 megawatts, quase 1/4 milhão de toneladas de aço se movendo com a precisão de um carro entrando em uma vaga. E por incrível que pareça, controlar a direção ainda não é a parte mais difícil. O verdadeiro desafio começa com outra pergunta: como manter tudo isso flutuando? Pegue todo o aço deste navio, amasse tudo em um bloco sólido e jogue no oceano. Ele afundaria imediatamente. O aço é pesado demais para simplesmente boiar. Então, como uma estrutura desse tamanho continua na superfície? A resposta parece simples, mas é uma das ideias mais importantes da engenharia naval. O navio não é um bloco maciço. Ele é cheio de espaços internos, camarotes, corredores, salas de máquinas, tanques, compartimentos técnicos, e muitos desses espaços estão cheios de ar. Quando o casco entra na água, ele empurra uma enorme quantidade de água do mar para os lados. E essa água empurrada cria uma força de volta para cima. É essa força que mantém o navio flutuando. Arquimedes entendeu esse princípio há mais de 2000 anos. Os engenheiros apenas levaram a mesma ideia para uma escala gigantesca, maior que a Torre Eiffel deitada. O segredo não é derrotar o oceano pela força, é usar o próprio oceano para sustentar o navio. Mas fazer o Icon flutuar é só a primeira parte, porque esse navio não é apenas pesado. Ele também é extremamente alto, são mais de 70 metros acima da água, enquanto apenas uma parte muito menor fica abaixo da linha do mar. De cima ele parece enorme, abaixo da água parece pequeno em comparação. E mesmo assim, tudo precisa ficar estável. Cada onda muda alguma coisa, cada rajada de vento muda alguma coisa, cada grupo de passageiros caminhando para o mesmo lado também muda o equilíbrio. É aí que entram os tanques de lastro. Dentro do casco, milhares de toneladas de água do mar podem ser movidas de um lado para o outro, automaticamente, sem que os passageiros percebam. Se muita gente se concentra em um lado, o sistema pode compensar do outro. Se o combustível diminui, o peso muda. Se as piscinas estão cheias, o peso muda. Se o vento empurra o navio, o equilíbrio muda de novo. O passageiro talvez sinta apenas uma leve inclinação,
mas o sistema vê números mudando o tempo todo. Peso, água, movimento, distribuição, tudo precisa ser calculado e corrigido antes que o oceano transforme uma pequena inclinação em desconforto. Para ondas mais fortes, existe outro recurso: os estabilizadores. Eles ficam escondidos no casco e, quando necessário, se abrem debaixo da água como grandes asas submarinas. Sensores e giroscópios ajudam a ajustar esses estabilizadores em tempo real. Eles criam uma força contrária ao balanço do navio. É uma briga silenciosa contra o oceano, sem grito, sem espetáculo. Só cálculo hidráulica e precisão. Até a proa ajuda nessa luta. O Icon usa uma proa com formato parabólico. Ela corta as ondas com mais suavidade e também ajuda a reduzir o consumo de combustível, porque uma massa desse tamanho não pode desperdiçar energia. A cerca de 22 nós, o navio não para de repente. A distância de frenagem pode passar de 1 quilômetro. Por isso, o capitão precisa reduzir velocidade muito antes de chegar ao porto. Um navio assim não freia como um carro. Ele precisa ser antecipado. Mas estabilidade não é suficiente. Durante vários dias no mar, quase tudo que mantém 10.000 pessoas vivas e confortáveis precisa existir dentro do próprio casco. Não há supermercado na esquina. Não há oficina logo ali. Não há corpo de bombeiros esperando do lado de fora. A primeira necessidade é a mais básica: água. O Icon pega a água do mar. Empurra essa água por membranas sob alta pressão. O sal fica de um lado. A água potável sai do outro. Beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupa, limpar pratos, encher piscinas. Tudo depende disso. Cada café servido a bordo começou como água salgada do lado de fora do casco. Cada banho também. Cada prato lavado também. O passageiro só abre a torneira. Mas por trás disso, existe uma pequena fábrica de água funcionando o tempo todo. E depois da água vem outro desafio enorme: comida. Um navio desse tamanho serve dezenas de milhares de pratos por dia. São mais de 40 restaurantes, cafés e bares. E quando uma viagem termina, a operação precisa acontecer em poucas horas. Milhares de hóspedes descem. Milhares de novos passageiros embarcam. E toneladas de verduras, carnes, frutos do mar, laticínios e alimentos secos entram pelos bastidores. Cada palete tem um destino, cada freezer tem um prazo, cada cozinha espera uma entrega. Nada pode simplesmente aparecer no lugar errado. Porque o navio parte no horário, com os depósitos completos ou não. Grande parte dessa operação acontece em um corredor que os passageiros nunca veem. A tripulação o chama de IN-95, como a famosa rodovia americana. Esse corredor atravessa o navio de proa a popa. Conecta cozinhas, depósitos, lavanderia, áreas técnicas e espaços da tripulação. É uma rodovia escondida atrás das paredes decoradas. Enquanto o passageiro vê luzes, restaurantes e vitrines do outro lado, existe uma operação logística pesada em movimento. O luxo que aparece no prato começa em corredores onde o passageiro nunca pisa. Mas tudo que entra no navio precisa sair de alguma forma. E quando se fala de quase 10.000 pessoas, isso vira outro sistema gigantesco. Águas negras, águas cinzas, resíduos sólidos. Tudo precisa ser processado a bordo. O sistema de tratamento trabalha continuamente para limpar a água usada no navio. Perto da costa de portos e de áreas protegidas, as regras ficam ainda mais rígidas. Em alguns lugares, o navio não pode descartar nada no mar, nem uma gota. Então essa cidade flutuante precisa carregar, tratar, armazenar e controlar seus próprios resíduos. Como uma cidade de verdade, só que cercada por oceano, e existem problemas que não avisam antes de acontecer. Uma dor no peito, uma queda, uma fratura, uma reação alérgica grave. No meio do mar, cada emergência fica mais complicada. Por isso, abaixo dos decks de hóspedes existe um hospital real, com leitos de emergência, equipamentos médicos, farmácia e profissionais preparados para agir longe da costa. Em terra firme, quando algo dá errado, você chama ajuda. No oceano, o próprio navio precisa ser a ajuda. E há outro risco que todos tentam evitar: incêndio. Em alto mar não existe um caminhão de bombeiros chegando em poucos minutos. Por isso, o navio é dividido em zonas corta-fogo. Portas especiais podem se fechar rapidamente. Sensores detectam fumaça e calor. E a tripulação treina para agir sem esperar socorro externo. Também existem botes salva-vidas, balsas e sistemas de evacuação para situações extremas. Tudo isso custa muito dinheiro. As piscinas aparecem nas fotos. Os toboáguas aparecem nos vídeos. Os restaurantes aparecem nos anúncios. Mas uma grande parte do valor desse navio fica escondida. Energia, água, segurança.
propulsão, tratamento de resíduos, controle de multidões e engenharia estrutural. É por isso que uma máquina dessas pode custar cerca de 2 bilhões de dólares. No fim, o Icon of the Seas não é apenas um cruzeiro enorme. É uma máquina onde uma escultura também ajuda a sustentar decks, onde o calor dos motores ajuda a aquecer piscinas e produzir água, onde o lixo pode virar parte da energia, onde milhares de pessoas passam dias no mar sem perceber a complexidade funcionando debaixo dos seus pés. Essa é a melhor engenharia, aquela que desaparece. O passageiro vê férias, luzes, piscinas, restaurantes e o mar, enquanto por trás de tudo, uma cidade industrial inteira trabalha em silêncio. Escreva nos comentários o que você achou dessa cidade flutuante. E se você gosta de navios gigantes, máquinas colossais, engenharia pesada e tecnologia que move o mundo, inscreva-se no Eliabim TV, deixe o like e venha fazer parte dessa família. Abraço e até o próximo vídeo.